Fala, galerinha ligada no Mesa de Bar, aqui quem fala é o Thiagão. Estou junto com o Lelê. Salve, Lelê. E aí, rapaziada, tudo ótimo com vocês? Galerinha, estamos aqui para mais uma semana, para mais um podcast. Sempre que a gente faz o upload aqui do vídeo, aqui no YouTube, às 11 horas da manhã. Vamos fazer aquele overview, né, sobre tudo o que aconteceu na semana. E, para começar, vamos falar do Campeonato Alemão. E hoje, novamente, né, temos a presença especial dela, a Beatriz Barbosa, que fez o podcast na semana passada conosco. Bia, conta aí pra gente, o que aconteceu aí na Bundesliga essa semana? Olá, Tiago, olá, Leandro e olá a todos os ouvintes do Mesa de Bar. Eu sou a Beatriz e, como os meninos já adiantaram, eu vim falar sobre Bundesliga com vocês. Nós vamos falar sobre o resultado, como ficou a tabela e algumas coisas que aconteceram nessa rodada. Então, venham comigo aí para saber tudo o que rolou na rodada do Campeonato Alemão. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. O Freiburg pegou o Mönchengladbach na sexta-feira e ganhou por 1-0. Gladbach tá ali naquela briga pela zona da Champions League e acabou dando uma vacilada. O Petersen saiu do banco e marcou para os donos da casa, e agora nós temos mais um time no seleto grupo de mandantes que venceram após a paralisação da pandemia. O Leverkusen, que tá ali na briga com o Gladbach pela vaga na Champions, também deu uma tropeçada dentro de casa, enfrentou o Bayern de Munique e perdeu por 4-2. O Leverkusen ainda abriu o placar, mas acabou tomando 4 gols do Bayern, com Goretzka, Gnabry e Lewandowski marcaram para o Bayern de Munique, enquanto para o Leverkusen, Alário e Wirtz, que marcou um golaço no final do jogo, descontaram no placar. Outro time que está ali na briga pela Champions, que deu uma vacilada, foi o Leipzig, que, convenhamos, não voltou muito bem da paralisação. O Leipzig estava ganhando por 1-0 e nos 92 minutos, já nos acréscimos de jogo, deixou o Paderborn, lanterna da competição, empatar e não conseguiu os 3 pontos que seriam muito importantes. Enfim, vacilou mais uma vez. O Düsseldorf enfrentou o Hoffenheim e empatou de 2-2. Muitos empates aí nessa rodada da Bundesliga. O Eintracht Frankfurt perdeu em casa para o Mainz que está ali na luta, fugindo ali da zona do rebaixamento, conseguiu 3 pontos importantíssimos. O Borussia enfrentou o Hertha Berlim em casa e ganhou de 1-0 com gol do Kahn. O Werder Bremen, que tá ali fugindo da zona de rebaixamento, nós elogiamos muito o Bremen no último episódio do podcast, acabou perdendo em casa para o Wolfsburg e complicou a sua situação. O União Berlim recebeu o Schalke e o jogo acabou empatado por 1-1. O Schalke, que ainda não conseguiu vencer nesse retorno, tá numa situação muito complicada. O Schalke tá difícil aí pro torcedor do Azul Real se empolgar nessa volta. E fechando a rodada, o Augsburg enfrentou o Colônia e foi num jogo morno. Não aconteceu nada até os 85 minutos de jogo, que o Modeste acertou um golaço e abriu o placar, mas nem deu muito tempo para o Colônia comemorar, já que aos 88 o Max descontou com outro golaço para o Augsburg e tudo terminou igual, 1-1. E aí nós vamos para a tabela, né? Essa tabela aí que tem algumas partes que estão disputadíssimas. O Bayern segue líder com 70 pontos, seguido do Borussia Dortmund, que vem com 63. Tem esses 7 pontos de diferença aí que vai ser muito difícil para o Borussia conseguir se recuperar e passar o Bayern de Munique. O Leipzig vem em terceiro com 59 pontos. Empatados em números de pontos, veio o Gladbach em quarto e o Leverkusen em quinto com 56 pontos. O Wolfsburg fecha a zona de Liga Europa com 45 pontos. Nós vemos que são 11 pontos de diferença para o Leverkusen. Seguido do Wolfsburg vem o Hoffenheim com 43 pontos, o Freiburg com 41, o Hertha Berlim com 38, empatado com o Schalke também com 38. O Frankfurt chega com 35 pontos, empatado com o Colônia com 35 pontos também. O Augsburg
e o Union Berlin também estão empatados, cada um com 32 pontos. O Mais com 31. E aí na zona de rebaixamento, no primeiro lugar na zona de rebaixamento, até o momento indo disputar o playoff, temos o Düsseldorf com 28 pontos. E aí, na zona de rebaixamento mesmo, nós temos o Werder Bremen com 25 pontos. E o Paderborn lanterninha com 20 pontos. Na quarta-feira, o Werder Bremen enfrentou o Frankfurt em casa. Esse jogo é de uma rodada que estava atrasado. E aí tinha uma esperança que em casa o Werder Bremen conseguisse ganhar do Frankfurt e sair da zona de rebaixamento, ou pelo menos se recuperar, porque se tivesse ganhado aquele jogo, estaria numa situação melhor. Porém, o Frankfurt sem dó nem piedade, enfiou 3-0 no Werder Bremen e só complicou mais ainda a situação, que não é fácil, né? Muita gente já tá dando o Bremen como rebaixado. No último episódio, eu e o Leandro conversamos e falamos que tínhamos expectativas que pelo menos ele disputasse o playoff para ficar na primeira divisão. Se enfrentasse, muito provavelmente pegaria o Hamburgo, né, que está em terceiro colocado na Bundesliga 2, e seria um clássico do Norte, um jogo assim memorável. Mas, ao que tudo indica, vai ser rebaixamento direto para o Bremen, se ele não conseguir se recuperar nessas 4 rodadas que faltam. Bom, essa rodada foi marcada por protestos contra o racismo, né? No jogo do Borussia Dortmund com o Hertha Berlim, os jogadores respeitaram 1 minuto de silêncio e, lado a lado, enfileirados no círculo do gramado, ficaram ajoelhados durante esse minuto. O mesmo aconteceu no jogo entre Union Berlin e Schalke 04. O Bayern de Munique, um pouquinho antes de tudo acontecer lá atrás, já tinha lançado uma campanha dos vermelhos contra o racismo. Entraram com a camisa na hora do treino, seguido da hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam. E todos os jogadores do clube, sem exceções, usaram a abraçadeira com os dizeres Black Lives Matter. Então, assim, todos os protestos foram autorizados pela Bundesliga e eu volto a dizer o quanto é importante que esses protestos aconteçam, que o mundo do futebol e qualquer outra pessoa com influência, com voz, e que todos nós não nos deixemos abater e não fiquemos calados em situações como essa. Bom, vamos falar um pouco de Bayern de Munique. Na próxima rodada, o Bayern pega o Gladbach e aí, né, vamos ver como vai ficar a situação ali entre a briga do Gladbach e do Leverkusen. Só que o Bayern vai estar sem o Müller e sem o Lewandowski, que pegaram o 5º cartão amarelo. Na Alemanha são 5 cartões, não 3, como nós estamos acostumados aqui no Brasil. E não vão disputar o jogo. O Bayern, ele ganhou, não vou dizer que ganhou com tranquilidade, apesar dos 4 gols do Leverkusen, que fez no Leverkusen, mas ganhou. Tá ali, líder isolado. E nós tivemos o retorno do Thiago, que voltou ali, entrou no finalzinho do jogo, mas aparentemente recuperou de lesão e tá voltando aos poucos. Bom, se Lewandowski faz gol toda a temporada, então, toda a rodada, é sinal de que temos quebra de recorde toda a rodada. Na rodada passada, por exemplo, ele chegou à marca de ter marcado gols contra todos os 18 times da Bundesliga. Ou seja, do Bayer ao Paderborn, todos os times já tomaram gols de Lewandowski. E ontem o Leva chegou aos 400 gols na carreira. É uma máquina de fazer gol, tá muito, muito bem nessa temporada e vem quebrando recorde atrás de recorde. Se tornou o segundo maior artilheiro da história do Bayern, tá a um passo de se tornar o maior artilheiro da história do Bayern. Tava aí podendo quebrar um recorde de maior artilheiro em uma temporada da Bundesliga. Vai ser um pouco difícil porque faltam uns bons gols. Mas é uma máquina de fazer gols e quebrar recordes. Falando em Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Kai Havertz não jogou a partida entre os dois Bayerns. Tava lesionado realmente na última rodada antes do confronto com o Bayern. Ele fez o gol, mas saiu sentindo depois de uma pegada muito forte que ele teve.
Só que não jogou e aí dizem as más línguas que ele já está negociado com o Bayern de Munique. Bom, saiu na imprensa que o Bayern ia se reunir com o Leverkusen antes do jogo de sábado para definir o destino de Kai Havertz. Então pode ser realmente que não tenha sido só a lesão que tirou o Havertz daquele jogo. O Havertz está sendo muito disputado. Aí acho que ao lado do Werner nessa temporada, a maior disputa de mercado de jogador alemão. Então tem o City, tem o Real Madrid, tem o Barcelona, tem o Bayern, tem muitos times atrás do Kai Havertz, mas reza as más línguas que ele já está negociado com o Bayern. Falando em estar negociado e falando em Timo Werner, essa semana descobrimos que Timo Werner está a um passo de estar no Chelsea na próxima temporada. E o Werner, ele não vem muito bem desde a paralisação. O Werner, que era o destaque do Leipzig, o Werner, que era o homem referência daquele time, perdeu gols absurdos contra o Paderborn. E no último podcast, quem escutou vai lembrar que eu falei que o Paderborn não ia dar moleza pro Leipzig. Porque o Paderborn ele tá na lanterna, é o último colocado, 20 pontinhos apenas. Mas o Paderborn, ele complica a vida de times que estão lá no início da tabela. E foi o que ele fez com o Leipzig, pedindo ali nos últimos minutinhos que o Leipzig saísse vitorioso. E foi assustador tanto de gol que o Timo Werner perdeu nessa partida, gente. O Freiburg ali ganhou do Gladbach e ainda sonha com uma classificaçãozinha para a Europa League. Ele está a apenas 4 pontos do Wolfsburg, que é o último time ali na classificação, e quem sabe o que pode acontecer. O Düsseldorf e o Mainz estão bem próximos também ali embaixo. Pode ser que ainda role uma disputa boa na zona de rebaixamento, para ver quem escapa do rebaixamento. Até o próprio Bremen, que está a apenas 3 pontos do Düsseldorf, pode escapar. Então tem muita coisa para acontecer ainda na Bundesliga, apesar de, como falamos no último episódio, já acharmos que o campeão está definido. Tudo pode acontecer. E mesmo que o campeão já esteja definido, ainda tem muita coisa para rolar nessa tabela. E fugindo um pouco da Bundesliga, mas não saindo da Alemanha, no meio dessa semana nós teremos a semifinal da Copa da Alemanha. O Saarbrücken recebe o Leverkusen na terça-feira. O Saarbrücken, que é a revelação, a zebra dessa Copa da Alemanha. E o Bayern recebe Frankfurt na quarta-feira, e aí nós podemos ter um duelo entre os dois Bayerns ou não. E aí, quem sabe, se for os dois Bayerns, se o Havertz vai jogar. Se não jogar, a gente já sabe que muito provavelmente vai estar fechado com o Bayern mesmo. Então tem muita coisa para rolar ainda na Bundesliga e tem Copa da Alemanha também nessa semana. Então fiquem ligados, porque promete. Os jogos prometem. A próxima rodada vai ser decisiva, tanto para o Bayern de Munique para ser campeão, possivelmente, ou para o Gladbach. Eu acho que o Gladbach é o que mais vai estar pressionado nessa rodada. E o Leipzig tirando vantagem aí dessas sequências de jogos do Leverkusen e do Gladbach. Essa briga pela última quarta vaga da Champions promete muito, gente. E é isso. Sobre o campeonato alemão, é o que eu tenho para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez o convite dos meninos para estar aqui. Devolvo a palavra para o Thiago e para o Leandro e me despeço. É isso, gente. Tchau. Show de bola, Bia. Sensacional. Muito obrigado. A gente que agradece aí você estar fazendo parte conosco aí dos nossos podcasts, porque você manja muito, muito de Bundesliga, então só agrega aí pra gente. Então, como nós três já havíamos conversado na semana passada no podcast anterior, a briga pela Champions League na Bundesliga seria sensacional. Então, só repassando aqui a classificação atual, tá, galerinha? De tudo que a Bia falou, análise sensacional. O Bayern é líder com 70 pontos, 7 à frente do Borussia, com 63, que está 4 pontos à frente do Leipzig, com 59. E, fechando o G4, o Borussia Mönchengladbach, né, com 56 pontos, igualzinho ao Leverkusen, também com 56. Então, tá demais essa briga, né? O Borussia e o Leipzig deram uma escapadinha, né? Ainda mais o Borussia, que eu acredito que o Borussia
irá conseguir a classificação para a Champions League. Essa briga por 2 vagas, são 3 disputando, por mais que o Leipzig deu 3 pontos a mais, né? Tem 3 pontos a mais que o Mönchengladbach e o Leverkusen. Ainda tá tudo indefinido. Próxima rodada começa nessa sexta-feira, 3h30 da tarde, Hoffenheim e Leipzig. O Borussia, vice-líder, visita o Düsseldorf, né? O Bayern enfrenta o Mönchengladbach, então assim, sensacional, em partida importante para o Leipzig, por exemplo, se o Leipzig vencer, já para meio que garantir ficar ali tranquilo, o Mönchengladbach vai precisar, né, vencer aí o Bayern, porque o Leverkusen também vai jogar fora de casa contra o Schalke, mas o Schalke é um time que, enfim, só voltou perdendo, uma lambança aí, mas, né, na última partida, graças a Deus, o Schalke conseguiu um empate contra o Union Berlin. Bom, falamos bastante aí, né? Principalmente com a análise da Bia, agradecer a Bia aí. Pessoal, só reafirmando, ela também tem um conteúdo no Instagram, o De Virada Blog, então também acessem lá, bacana. Todos nós aí se apoiarmos em relação a tudo, né? Essa pandemia vem nos dando lição, então a gente tem muita coisa que a gente podia melhorar, a gente pode fazer isso aos poucos. Agora, né, vamos aqui pro nosso Mr. Rio Ave, né? Vamos fazer uma conexão lá com Portugal. Vamos falar do campeonato português que voltou, né, Lelê? Sim, e voltou com surpresas, né? Os 2 líderes não vencendo na rodada. Os 2 líderes não venceram. Então, pro Lelê continuar falando do campeonato, o Thiagão vai mostrar aqui a classificação para vocês, tá? 60 pontos para ambos, né? Benfica e Porto, com o mesmo número de vitórias, empate e derrotas. O que muda é apenas o saldo de gol, né? E o Porto, ele é líder no critério de desempate, que provavelmente deve ser o confronto direto, né, Lelê? Sim, em Portugal e até em outros países, principalmente do leste europeu, adotam esse sistema de desempate ser o confronto direto, que na minha concepção é o melhor. Eu também acho. Do que saldo de gol. Estranho porque eram 2 jogos fáceis, o Famalicão não faz uma boa temporada e foi melhor que o Porto nos 90 minutos, foi irreconhecível a partida do Porto, então é até uma boa lição que o Porto leva por ter feito um péssimo jogo, não ter vencido, até, né, perdeu a partida, porém o seu maior rival num jogo teoricamente fácil contra o Tondela, aquele jogo de 3 pontos típico do Campeonato Português, do Benfica, um time 1000 vezes superior ao seu adversário, ainda mais o Tondela, e o empate de 0-0 permaneceu. O jogo das 2 equipes foram bem parecidos, jogo fraco tecnicamente, um jogo sem coletividade, parecia que as equipes não jogavam há 3 anos, porque foi algo irreconhecível, os jogos dos líderes do campeonato. Então, você falou do Tondela. Tondela é só o 14º com 26 pontos, né? É um clube que tá ali, não tá brigando diretamente, mas também não tá salvo da degola, né? Que tem o Portimonense e o Desportivo Aves, perdão, que para mim já tá rebaixado com 13 pontos, né? Aliás, os 2 para mim já estão rebaixados. Lembrando que temos 18 clubes, né? No futebol português, a gente está acostumado com ligas de 20 clubes, as ligas nacionais, mas na principal liga, na primeira divisão, no Campeonato Português é apenas, né, 18 times. Bom, o que a gente pode esperar de Porto e Benfica, já que estão agora exatamente empatados, né? O Benfica joga nessa quarta contra o Portimonense, que eu acabei de dizer que está na zona de rebaixamento, né? Fora de casa, então visita o Portimonense, e o Porto recebe, né, no Estádio do Dragão, estádio lindo, que eu tive o prazer de conhecer, não consegui comprar um ticket para o jogo, mas tive o prazer de conhecer, tenho fotos do estádio lindo, o Estádio do Dragão, e vai receber o Marítimo, né, que também está em 15º, então, ou seja, outros 2 jogos que, teoricamente, por mais que o Benfica vai jogar fora de casa, como o Porto jogou nessa última rodada que o Lelê comentou que ele perdeu para o Famalicão, são 2 jogos teoricamente fáceis, né? Será que vão voltar a vencer, né, depois de tanto tempo, já que o campeonato ficou paralisado, Lelê?
Então, tecnicamente, esse é um dos campeonatos portugueses mais fracos em relação aos outros, as outras 16 equipes, né? Que sempre tem a questão do Porto, a questão do Benfica, mas apareceu o Sporting como a terceira força e o Braga junto a isso. Sport e o Braga não fazem uma boa competição em relação a nível técnico. Até a pontuação deles são ok, mas tecnicamente não fazem uma boa competição. Então, se Sporting e o Braga, que são referências como terceira força, não estão bem, o que dirá dos outros? Aí nessa linha de raciocínio, por mais que o Famalicão seja quinto colocado, e era sétimo até enfrentar o Porto, aí venceu e ultrapassou dois adversários, era um jogo teoricamente fácil. Então, olhando para o Marítimo, 15º colocado, a teoria é vitória do Porto. Porém, né, o jogo do Famalicão foi uma lição. E historicamente o Porto tem dificuldades contra o Marítimo. E falando do Benfica, o Benfica enfrentará o Portimonense, e pelo jogo do Benfica ser 2 horas antes do jogo do Porto, creio que os 3 pontos do Benfica colocará pressão para o Porto ter os 3 pontos. O jogo do Porto vai se iniciar com o Benfica líder, porém, na minha concepção, o Porto vai vencer, então os líderes vão se recuperar nessa rodada. Isso aí, vai ser uma briga intensa, viu? Eu acho que esse campeonato português aí vai ser interessantíssimo. A gente vai estar acompanhando aí, falando para vocês através dos nossos podcasts. Vamos pegar uma conexão de Porto para Madrid? Pode ser, Lelê? Pode. Então a gente vai falar do Campeonato Espanhol, né? Oi? Que bela conexão. Bela conexão, hein? De Porto para Madrid, 2 cidades assim lindas. Então, pegando essa conexão, a gente vem, né, para essa quinta-feira, às 17 horas, Sevilla e Betis abrem a rodada, a 28ª do Campeonato Espanhol, que, né, temos o Barcelona líder com 58 pontos. Atrás, obviamente, vem o Real Madrid. O Sevilla está em terceiro com 47 pontos. O Getafe, né, ou Getafe, como vocês preferirem a pronúncia do Thiagão, vai também visitar o Granada e é o quarto colocado, né? Visita o Granada na sexta, a partir das 2h30. O que a gente pode esperar do Campeonato Espanhol, Lelé? Real Madrid, Barcelona? E é um campeonato que volta com uma rodada muito interessante, né? Primeiro pela questão dela iniciar o jogo de abertura, um clássico, um dos com mais rivalidade no país, que é Sevilla e Betis. E tem a questão da briga intensa, né, de Real Madrid e Barcelona. Algumas temporadas não vimos isso. Talvez a última vez foi na temporada 16-17 que o Real Madrid a venceu na última rodada. Fora esse ano, os outros anos o Barcelona venceu com facilidade. Então, o Campeonato Espanhol, e até citamos isso no podcast passado, que tem o potencial de ser a liga em alto nível, né, de competição a mais emocionante até o fim dela, né? Então, eu vejo uma rodada bem interessante, de confrontos interessantes, porém vejo Barcelona e Real Madrid vencendo, e com o destaque da abertura da rodada ser um baita clássico Sevilla e Betis. Eu tô aqui ansioso para ver Barcelona, Real Madrid, futebol espanhol voltar, né, ver o Messi em campo, né? O Messi tá trabalhando separado no gramado do Camp Nou, tá dando indícios que vai ter superado a lesão na coxa direita a tempo da primeira partida, né? O Barcelona também deve ter o retorno do Suárez, né? O Barcelona que joga neste sábado, né? Visita o Mallorca, né? Mallorca, como vocês preferirem a minha pronúncia portunhol, às 17 horas, e no domingo, né? O vice-líder Real Madrid recebe o Eibar no grandioso e saudosíssimo Santiago Bernabéu. Mais alguma coisa para falar da Espanha, Lelê? Não, só isso, e destaque, né? Para uma rodada bem equilibrada, e da mesma maneira que Porto e Benfica, líderes do campeonato, enfrentam duas equipes na parte de baixo da tabela, Real Madrid e Barcelona também. Mallorca e Eibar estão na parte de baixo da tabela. Isso aí, futebol voltando, gente. A cada conexão que a gente vai fazendo nesse podcast, que a gente começou falando de Bundesliga, né? Começando, na verdade, falar de estaduais, porque, a gente falava de assuntos que não tinha futebol rolando, não nos principais centros, enfim, devido ao pico da pandemia em relação ao contexto geral no mundo. E agora tá demais essas conexões que a gente tá fazendo. Então a gente começou lá em Munique, fomos para Porto, de Porto para Madrid, e de Madrid vamos para onde?
Liverpool, Manchester, não sei, Londres. Cara, assim, sensacional. Então a gente vai pousar em Liverpool, vai. Vamos pousar em Liverpool aqui, futebol inglês, que, né, tem a sua volta marcada para o dia 17, né? 17, quarta-feira, sem ser essa semana, a próxima quarta-feira, 2 jogos interessantíssimos, Aston Villa contra Sheffield United e City e Arsenal, que esse jogo eu vou ter que dar um jeito, né, ali no meu horário de trabalho para conseguir assistir, não vai ter jeito, eu não vou conseguir perder. Meu, eu amo a Premier League, eu sou um fãzaço da Premier League. Vou passar a tabela rapidamente, mas a gente já comentou da tabela, vocês sabem que o Liverpool é o virtual campeão com 82 pontos, o City vem em segundo com 57, Leicester City acompanha com 53, o Chelsea fecha ali o G4 com 48 pontos. O que a gente tem para falar um pouquinho aí da Premier League, Lelé? A Premier League que volta com 2 jogos muito interessantes. Você tem a surpresa do campeonato, que é o Sheffield, que, quem diria, né? A esse ponto da competição, com 29 jogos disputados, né, na maioria dos clubes, ele está com 28, até vai fazer o jogo que ele está devendo à competição, com chance de ir para a Liga dos Campeões, enfrentando o Aston Villa, que é uma equipe totalmente tradicional dentro da Inglaterra, mas que veio da Championship, da segunda divisão inglesa, e novamente está na zona de rebaixamento. Então, já começa por esse jogo, que é muito interessante. E tem a questão de Arsenal e Manchester City, que, pelo poder financeiro das duas equipes e pela história, né, tanto do Arsenal como do Manchester City mais recente de títulos, fazem o jogo ter bem expectativas sobre ele. Interessante. Não que os outros campeonatos não tenham valor, mas é de um contexto geral aí da opinião de torcedores, jornalistas como nós, que a Premier League é o campeonato que mais nos enche os olhos. O United está em quinto com 45 pontos. Na Liga Inglesa, só um, né, vai direto para a Liga Europa, né? Os 4 primeiros vão para a Champions League e o quinto colocado. Então você mencionou o Sheffield United. O Wolverhampton também está ali na disputa, o próprio Tottenham e o Arsenal também, que eu só deixo aquela régua ali até o Arsenal. Do Arsenal para frente, como vai terminar o campeonato, acredito eu, a gente tem que ver, né, como que vai voltar os times, né? A gente viu fotos de Harry Kane, De Bruyne parecendo o Thiagão, antes da pandemia, porque o Thiagão depois da pandemia tá igual ao grande e glorioso Péricles, né? Só come e bebe, nunca vi. Como o ser humano pode comer tanto igual eu. Mas da Premier League a gente tem uma novidade, né? O campeonato ele aderiu, assim como a Bundesliga, né? O aumento de 3 para 5 substituições e também na quantidade de jogadores no banco de 7 para 9. E eu gosto bastante dessas modificações. Eu acho que por muito tempo a gente quis manter o futebol no esporte geral naquela caixinha arcaica, sabe? De não ter tecnologia, mas eu acho que eu sou a favor de um jogo justo e quanto mais competitivo ficar, melhor. Na NBA acontece isso, no vôlei, quando você precisa, você tá ali sacando, você faz uma alteração da formação, não é nem do jogador, é dos jogadores e até da formação. Eu acho que o futebol também precisa disso, para justamente dar mais competitividade, talvez os melhores jogadores conseguirem jogar mais tempo, jogarem melhor, enfim, e os times manterem alto nível e mais chances para os atletas, né? Então, são cinco atletas que agora podem entrar por jogo. Então, os treinadores podem rodar o elenco. E tem a questão da Premier League ser a liga com os melhores elencos, né? Os melhores times são Bayern, são Real Madrid, Barcelona, Juventus. Em questões dos principais times do mundo. Mas nas ligas, as ligas que possuem os melhores elencos é a Premier League. São muitos jogadores contratados, são muitos jogadores de peso nas equipes. City, Arsenal, Chelsea. Então, você tendo o suporte das 5 substituições e aumentando o suporte de jogadores no banco, alimenta ainda mais e justifica ainda mais os investimentos das equipes em relação às suas contratações. Muitas vezes, Guardiola, Klopp, Arteta, técnico do Arsenal, o Lampard, técnico do Chelsea, eles têm dificuldades de gerir o elenco justamente por ter muitos jogadores de grande valor e pela rodagem do elenco, pela rotação, não ter a oportunidade de colocar todos em jogo. Agora, com as 5 substituições, fica mais fácil
para esses treinadores fazer a rotação da equipe. Então é bem interessante. E para a Premier League em si, mais ainda. Eu gosto bastante dessas mudanças que o futebol tá tendo. Eu acho que deveria até ter anteriormente já. Como teve de na prorrogação ter mais uma substituição extra, uma coisa. É física, gente. Antigamente se corria 5 quilômetros a média dos jogadores, hoje são 10, 12 quilômetros. Então, como você quer que o cara marca a lateral, faz gol de bicicleta no final do jogo se ele já tá cansado? Como você quer que os times procurem o ataque, procurem fazer goleadas? Porque chega uma hora, principalmente aqui no Brasil, por conta do calendário, que se esgota fisicamente, né? Então a gente acaba perdendo, a gente não consegue fazer o rodízio dos jogadores dentro do jogo, só poupando eles por partida. Só que aí que tá, né? Você pega um dia para ver o Messi e aí o técnico tem que poupar o Messi porque tem uma partida na quarta-feira seguinte. Aí ele fala assim, não, agora eu tenho 5 substituições, vou colocar o Messi até os 45. Então quem paga o ingresso vai lá e vê o Messi, mesmo que seja por um tempo só, mas vê, né? Então acho totalmente interessante. Lelê, mais algum comentário de alguma liga, de algum recado aí para deixar pro pessoal? Não, só isso mesmo. Que o pessoal se atente a essa rodada, que vai ser uma rodada bem interessante, tanto da Bundesliga, que na minha concepção vai sair o campeão, já neste fim de semana. Tem a rodada do Campeonato Português, bem interessante, com a briga de Porto e Benfica. E tem o reinício da La Liga, Messi, né, com essa questão física, mas podendo voltar, Barcelona voltando, Real Madrid voltando, grandes jogos voltando, e na questão da outra semana, voltando na Premier League, então o pessoal tá bem contente com a volta do futebol. Perfeito. É isso aí, galerinha. Agradecer mais uma vez ao Lelê, agradecer mais uma vez a Bia, que está conosco, e com certeza vocês. Lembrando, como sempre, quem está inscrito no canal, então só deixa aquele like, deixa o comentário, peçam aí algum vídeo que a gente não está fazendo durante a pandemia, algum tema que vocês gostariam que a gente comentasse, a gente vai comentar. Quem não é inscrito, né, e aí dessa vez fala assim, poxa, eu quero me inscrever no canal, então por favor, seja bem-vindo a se inscrever no nosso canal, então coloca o botãozinho aí do inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações, tá? A gente está com conteúdo de FIFA, de Fórmula 1, enfim, tá voltando os campeonatos, vamos ter conteúdo em relação a pós-jogos, né? Lembrando que pós-jogo foi até o nosso primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal no ano passado. É isso, galerinha, né? Um grande abraço, continuem ficando em casa, juntos vamos vencer essa pandemia. Lelê, se despede do pessoal, grande abraço aí, galerinha, valeu. O Thiagão tá indo por aqui hoje. Quem não é inscrito, se inscreve, pessoal, ativa o sininho, deixem sugestões nos comentários, e é isso, galerinha. Se cuidem, fiquem em casa, preserve tanto a sua vida como a vida de quem você ama. É isso, galerinha.